Eu me chamo Marcelo, tenho 42 anos, fiquei preso por 9 anos. Para melhorar, primeiramente tem que ter o respeito, independente de preso e funcionário. Cumprir. Se um presídio cabe 100 pessoas, tem que ter 100 pessoas. Se o cara já está ali condenado, ele sabe que tem que cumprir a pena, tem que fazer uma laboterapia, tem que dar trabalho, tem que capacitar ele, para quando ele sair ele vai fazer o quê? Se ele entrou ali um criminoso, ele só sabe, ele vai sair criminoso. Você tem que dar opções mostrando que não só tem o crime para ele viver, que ele tem outras opções. Meu nome é Nancy Martins de Matos, fiquei na penitenciária do estado de 2008 a 2010. A solução é tratar o ser humano como ser humano. Não é porque se errou aqui fora que lá dentro tem que ser tratado como um bicho, como uma coisa qualquer. Só condenar e colocar lá dentro não resolve, a pessoa sai muito pior do que ela entrou. Meu nome é Osmar da Silva Piotrkowski. Eu fui preso em 1972, na época da ditadura militar do país. Conheço muito bem aquele sistema. Ninguém quer ajudar uma pessoa que sai do estabelecimento prisional. E isso aí causa o quê? Um crescimento volumoso da criminalidade. E sei que 89,9% da população carcerária não é criminoso quanto mais. Eles são criminosos ocasionais, oportunistas. Meu nome é Wellington, conhecido como Tito Honra, sou cantor e compositor de rap. No sistema carcerário eu fiquei 20 anos. Eu acho que essa seria uma solução. As pessoas que diretamente trabalham dentro do sistema carcerário, que são diretores, que são médicos, são enfermeiras, que são assistentes sociais, que são psicólogos, psiquiatras, elas cobrarem mais do governo. E não só ter medo de perder o seu emprego. A gente sabe que as pessoas têm um certo de receio, às vezes, quando se trata de presidiário, mas a mudança está para todos e eu acredito na mudança do ser humano. Boa tarde a todos. Estão aqui que nos acompanham no Brasil, através do nosso canal online. Alguns avisos antes de começarmos. O painel está sendo gravado e está disponível online. Caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, usem o aplicativo Slido, que está conectado também ao app da Brasil Conference. O painel está sendo transmitido em português e em inglês. For those who need immediate translators, their headphones outside. Caso seja necessário, teremos equipamento para todos. Por favor, coloquem seus celulares em modo silencioso. Eu me chamo Lucas Matos, eu sou aluno do curso Sloan Fellows MBA do MIT, com graduação prevista para junho deste ano. Sejam bem-vindos à Brasil Conference. É com satisfação que apresento os convidados desse painel, que visa conectar diversos setores da sociedade para discutir uma questão que parece ser sempre secundária no nosso país: como melhorar o sistema prisional brasileiro. Em nosso painel, pessoas que trabalham ativamente na solução para esse problema. Sidney Salles. Sidney é fundador do Centro Terapêutico Educacional Cristão, escritor e palestrante em direitos humanos. Sobrevivente do massacre do Carandiru, Sidney fez sua experiência base de transformação, gerenciando hoje 5 unidades de apoio a egressos do sistema carcerário e apoiando ativamente e diretamente mais de 120 pessoas. Trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal, além daquelas com problemas relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas e psicotrópicas e também demais egressos do sistema carcerário. Maria Laura Carineu. Maria Laura é diretora da Human Rights Watch Brasil na Divisão das Américas, sempre à frente de advogados públicos lidando com questões de direitos humanos, está focada em propor melhorias nas práticas de direitos humanos e agir para a execução. Entre seus trabalhos, destaque para aqueles relacionados à reinserção de pessoas em situação frágil por todos os aspectos, desde aqueles que vivem em isolamentos por questão de deficiência física, aos refugiados na Grécia. Senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso é professor,
ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É também Senior Fellow da Harvard Kennedy School. Como advogado, defendeu no STF as pesquisas com células tronco embrionárias, as uniões homoafetivas e o direito à interrupção da gestão de fetos anencéfalos. Como ministro, é atuante na busca de aplicações de penas mais justas. Recentemente, determinou transferência de travestis para estabelecimento prisional compatível com a identidade de gênero e decidiu que preso tem direito à indenização por condições precárias aos quais são impostos. Barroso defende que os presos são tratados inequivocadamente de forma cruel no Brasil. Governador Flávio Dino. Flávio Dino de Castro e Costa é governador reeleito no Maranhão. Advogado, mestre em Direito pela UFPE, professor de Direito da Universidade Federal do Maranhão, lecionou na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília por 4 anos e é ex-juiz federal. Foi deputado federal e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Sob sua gestão como governador, focou seu trabalho em humanização do sistema prisional, criando programas que visam melhorar a vida do presidiário maranhense em 7 frentes: preparação profissional, trabalho, educação, saúde, assistência religiosa, psicossocial e aumento de vagas nas associações de proteção aos condenados, as APACs. Este painel está sendo liderado pela nossa colega Maria Clara Martins, advogada criminalista, graduada pela PUC do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Penal Econômico pela FGV de São Paulo, mestre em Direito LLM pela Universidade de Nova York, NYU, advogada na área penal desde 2007, atualmente é voluntária no New England Innocence Project, apoiando pessoas condenadas equivocadamente a retomarem a sua liberdade. A sua palavra, Maria Clara. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui. É muito raro a gente ver pessoas interessadas num assunto como o sistema carcerário e eu fico realmente muito feliz que vocês estejam aqui para ouvir sobre isso. Queria agradecer a todo mundo que está na mesa também, que aceitou o nosso convite, governador, ministro, Laura, Sidney, muito obrigada por estarem aqui. Eu queria abrir esse painel falando de alguns números sobre o sistema carcerário que eu acho que são importantes. É importante dizer que é difícil encontrar, na verdade, os números no Brasil. Você tem, enfim, dissonâncias entre o CNJ e o Ministério da Justiça, mas a gente pode chegar à conclusão que a gente tem entre 602 e 727 mil presos no Brasil hoje. 64% do sistema prisional é negro, 51% não possui ensino fundamental completo, 40% são presos provisórios e das mulheres são só 5% do sistema prisional e dessas 62% cumprem pena por tráfico de drogas. Os números não são bons, como vocês podem perceber. A gente acabou de assistir um vídeo de um projeto incrível que chama Recomeçar, da ONG Gerando Falcões, onde ex-presidiários falaram um pouco sobre o que eles acham que são soluções para o sistema carcerário no Brasil. Acho que a gente não precisa passar o outro, já passamos esse. E, diante disso, eu queria te ouvir um pouco, Sidney, porque você, de nós aqui, é o único que teve essa experiência de realmente, inclusive, ter sobrevivido ao massacre do Carandiru. Se puder contar um pouco para a gente da sua história, o que você acha que tem de solução. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos com uma boa tarde, senhores e senhoras, como também não poderia deixar de agradecer ao Lucas por me conceder essa oportunidade desse convite e como também gostaria de parabenizar, desde a recepção até o presidente desse conclave, e aqui agradecer e cumprimentar todos que se compõem essa mesa, mas eu também não sou diferente dessas outras demais pessoas que relataram aqui neste vídeo, pelo fato que eu sou sobrevivendo àquele massacre do Carandiru, eu sou aquele menino do filme do Carandiru que a mãe leva a carta do Salmo 91, mas a minha grande dificuldade foi quando eu alcancei minha liberdade para a ressocialização social. Foi quando, então, pelo fato de ser negro, egresso do sistema carcerário, ser analfabeto, sem nenhuma qualificação para o mercado de trabalho e ainda com antecedente criminal, as portas de emprego se fechavam e, com isso, então, por diversas vezes retornei novamente aos presídios e, numa dessas ocasiões, eu sou alvejado, fico em cima da cadeira de roda como portador de necessidade especial e me torno um dependente químico, onde vou parar dentro do centro de reabilitação e dentro desse centro de reabilitação
Com 3 meses que eu me encontrava ali, eu conheci uma pessoa a qual muito começou a me ajudar, e com 6 meses ele me ofereceu um trabalho de auxiliar ele como palestrante em algumas universidades. Passado 9 meses, depois do término da minha reabilitação, eu tinha que voltar ao seio da minha família, mas como eu tinha uns vínculos rompidos, fragilizados com ela, nessas palestras eu tinha gareado alguns fundos, e eu peguei esse dinheiro, aluguei uma chácara e montei o meu primeiro centro terapêutico educacional cristão. Com 3 meses, eu já tinha ali aproximadamente umas 40 pessoas, e com 1 ano eu já tinha conseguido ressocializar umas 25 pessoas dentro da inclusão social. E com isso, eu também tive a oportunidade de convidar esse meu amigo para ir para dentro da Cracolândia para executar um trabalho de atendimento e acolhimento daquelas pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Foi aonde, então, esse meu amigo conseguiu um ambulatório de consultório para dentro da Cracolândia. 9 meses nesse trabalho ali, por devido ao fato de nós acolher muitas pessoas, os meus centros comunitário terapêutico, ele começou a ter uma proporção muito grande de pessoas, onde hoje nós temos 5 unidades, 3 no modelo da Resolução 109, que é a nova tipificação dos abrigos institucional, onde nós temos ali moradores de rua, né, que são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal, e mais 2 unidades também com pessoas decorrentes quanto ao uso e abuso de substâncias psicoativas, psicotrópicas. Em torno nós temos ali aproximadamente 140 pessoas e mais 40 pessoas de CLT com carteira registrada para ajudar a manutenção desse trabalho. E com isso, esse meu amigo também, que é o desembargador Antônio Carlos Malheiros, ele me ajuda a fazer minha biografia aí. Você já viu o preto jogar cabelo para trás? Fui eu. E com isso, então, para mim é uma grande satisfação me encontrar aqui presente, crendo que muitas das vezes eu me sinto sozinho lá na ponta, enxugando gelo, mas hoje eu saio daqui entendendo que hashtag Juntos Somos Mais, o Brasil Conferência. Obrigada, Sidney. Muito obrigada. Governador, a gente sabe que o Maranhão ele é um caso de sucesso quando a gente fala do sistema penitenciário. E a gente queria que você dividisse um pouco com a gente esse caso de sucesso e queria entender por que um governante se preocupa com o sistema penitenciário quando ninguém mais se preocupa. Bom, meus cumprimentos a todos vocês. Quero agradecer ao convite e, ao mesmo tempo, saudar aqueles que comigo dividem a mesa. Cumprimentar muito especialmente o secretário de Administração Penitenciária do Maranhão, Murilo, que aqui se encontra, e toda a equipe da secretaria que nos acompanha. De fato, essa é a primeira indagação fundamental a partir do relato do Sidney, relato muito vivo, impregnado das dores e do sofrimento vívido, concreto do povo brasileiro, dos mais pobres, dos negros, e que se torna exponencial dentro do sistema penitenciário. Quando eu assumi o governo, a penitenciária de Pedrinhas tinha vivido o ano anterior com 61 mortes violentas, casos de canibalismo, inclusive, no interior da penitenciária de Pedrinhas. Nós conseguimos, ano passado, reduzir isto de 61 mortes violentas para 3, que muito, inclusive, me indignam, porque eu desejo, obviamente, sejam 0. Mas nós conseguimos isto mediante 3 linhas de trabalho fundamentais. A primeira delas, colocamos dinheiro no sistema penitenciário, ou seja, não há milagre. Aliás, há milagre, mas ele costuma custar dinheiro. Nós ampliamos os investimentos e os gastos, as despesas de custeio em 56%. Nós saímos de 200 e poucos milhões para 350 milhões. Por que eu faço questão de colocar isso como primeiro eixo? Porque, como toda tese, gera dialeticamente a sua antítese, qual seja, o principal problema hoje, para nós continuarmos avançando, no nosso caso, é a finitude de dinheiro público. Porque, claro, evidentemente, que há outras tantas políticas de direitos humanos que reclamam também idêntica prioridade. A segunda linha de trabalho visou exatamente a modernização do sistema, um trabalho normativo, tecnologia. Gostaria de destacar esse aspecto, que fez com que nós tivéssemos ampliado 4.000 vagas no sistema penitenciário em 4 anos. Dá praticamente 1.000 vagas por ano, ou seja, 3 por dia, 3 vagas novas por dia, fazendo esforço de redução da superlotação, com inteligência, com gerenciamento, com método. E isso é fundamental, gestão, a segunda agenda. E, finalmente, a terceira é esta que o Sidney faz menção. É claro que não há uma hierarquia
axiológica aqui na minha numeração. Essa terceira é, de fato, a essência do milagre. Nós tínhamos, em 2013, 2014, cerca de 500 presos trabalhando. Hoje nós temos 2.000, quer dizer, multiplicamos por 4. Nós tínhamos cerca de 600 presos estudando. Hoje temos 4.000, ou seja, multiplicamos por 8, praticamente, o número de presos em atividades educacionais e atividades de trabalho, em 136 oficinas de trabalho. Então, o milagre custa dinheiro, porém, ele deve se traduzir em método. Você coloca dinheiro, mas com modernização e com orientação, buscando exatamente o ideal inscrito em todas as leis e pactos jurídicos internacionais acerca da chamada ressocialização. Finalmente, nessa abordagem inicial, um alerta. Já fiz, a finitude de recursos públicos. O outro, que gostaria de sublinhar. O sistema penitenciário, em relação aos governos, tem uma perversidade. Nós não temos a chave nem da porta de entrada, nem da porta de saída do sistema penitenciário. Não é o governo que define quem entra e quem sai. De modo que nós também temos um limite daí derivado. Faço alusão a ele concretamente no caso do Maranhão. Neste período em que nós conseguimos fazer essa revolução gerencial, ao mesmo tempo, nós saímos no Maranhão de 6.800 presos para 11.000 presos. Por que isso se deu? Bom, exatamente porque quem detém a chave da porta de entrada e da porta de saída não deu conta de acompanhar a modernização para garantir que nós pudéssemos prosseguir. Porque, obviamente, com a ampliação da população carcerária dessa dimensão, você cria um limite fático à continuidade do processo de transformação. E esse é o alerta que me inquieta, porque nós temos, portanto, não um processo metafísico, mas um processo concreto e que convive e dialoga com esses dois limites o tempo inteiro. De um lado, nós temos as escolas, os hospitais, etc. De outro, nós temos a população carcerária que cresce indefinidamente por conta da pobreza, da recessão, do desemprego, que acaba alimentando esse ciclo de violência. E eu faço questão de reiterar o óbvio, porque nós vivemos dias no Brasil em que o óbvio tem que ser repetido, para evitar qualquer tipo de revisionismo delirante, paranoico, esquizofrênico, do tipo de dizer que no Brasil não viveu uma ditadura, daqui a pouco alguém vai dizer que não existem causas sociais para a criminalidade. Então, é importante reiterar isto, mas, ao mesmo tempo, lembrar que há questões endógenas ao sistema de justiça e segurança pública que são essenciais para nós podermos continuar a avançar nesse processo de modernização, no caso do Maranhão, do sistema penitenciário. Muito obrigada, governador. Ministro, eu quero que você divida com a gente também suas preocupações, mas mais especificamente, em 2015 o pessoal entrou com uma DPF no Supremo, alegando o estado inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e, como resposta, o Supremo determinou que 4 medidas fossem adotadas: a proibição de contingenciamento do fundo penitenciário, a adoção de penas alternativas, a criação de novas vagas e a criação de um sistema de dados. Foi o que o CNJ depois criou com o BNMP, né, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão. A gente pode dizer que o Supremo teve sucesso, que essas determinações foram atendidas? O que a gente pode esperar do Supremo nesse papel de auxílio para a melhora do sistema carcerário? Muito obrigado. Eu tenho muito prazer, e Maria Clara, e muita honra de estar aqui com o Flávio, com a Maria Laura, com o Sidney, e compartilhar algumas ideias e reflexões sobre esse tema que é complexo. A minha palestra, como talvez saibam, é amanhã, sobre outro tema. Eu estou aqui, na verdade, ocupando o lugar que era da ministra Carmen Lúcia, que não pôde vir. Portanto, para quem estiver distraído, eu não sou a ministra Carmen Lúcia. Queria deixar bem claro. Meu nome... E evitar que ela te processe por danos morais. Pois então. Meu nome é Luiz Roberto Barroso e eu sou juiz. O que me aconteceu, Maria Clara, aqui em Boston, eu estava com a minha mulher num restaurante e tinha um garçom brasileiro, e o garçom veio até mim e falou assim: eu conheço o senhor de algum lugar. Pois então. Depois ele voltou e falou assim: o senhor é famoso, não é? Não. Veio uma terceira vez e disse: eu vou lembrar quem é o senhor. Não lembrou, aí quando eu paguei a conta, ele foi até o caixa e voltou com o meu cartão de crédito e falou assim: Luiz Roberto,
narrador desportivo da TV Globo. Muito bom. Estou me apresentando para todos saberem. A verdade, Maria Clara, assim, a sociedade brasileira vive muitas demandas simultâneas. Assim, um bom slogan para o Brasil atual é tudo ao mesmo tempo agora. Portanto, a gente quer a reforma da Previdência, quer a reforma tributária, quer a reforma política, quer a reforma no pacote anticrime, precisamos aprofundar a qualidade da educação, depois gostaria de falar sobre isso, saúde, e, portanto, a questão do sistema penitenciário vai ficando relegada a último plano. São pessoas invisíveis, de pouquíssimo acesso ao mercado público de ideias e de debates, no geral não votam e, portanto, é uma população verdadeiramente invisível, e o estado de coisas do sistema penitenciário é verdadeiramente inconstitucional. O Supremo tem algumas intervenções nessa matéria, e acho até que positivas, mas são muito limitadas, porque a judicialização não consegue resolver todos os tipos de problema. Nós decidimos que o preso em condições degradantes e indignas tinham direito a uma indenização. Eu, nessa ocasião, Flávio, eu defendi que a indenização deveria ser em remissão de pena. Quer dizer, cada semana cumprida em condições degradantes, você abatia uma fração da pena. Que, na verdade, nesta ação em que se deu indenização, ainda da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, o sujeito recebeu R$2.000 por ter passado 8 anos em condições abaixo da dignidade humana. E eu disse, na ocasião, dar R$2.000 é violar a dignidade dessa pessoa de novo, 8 anos Revitimização. De imenso sofrimento. Agora, se cada preso em condições degradantes puder demandar o Estado para obter uma indenização justa, os Estados também vão quebrar. Portanto, a minha proposta era que a indenização fosse em remissão de pena. Essa ideia não teve maioria e, portanto, não é assim que está sendo feito, e acho que indenização em dinheiro, na prática, não vai acontecer porque os Estados não têm dinheiro. Eu acho que uma providência muito importante que o Supremo tomou neste caso, a que a Maria Clara se referiu, na DPF que discutiu as condições do sistema penitenciário, foi a determinação da realização de audiência de custódia. Porque com a realização da audiência de custódia, na prática, você reduziu em torno de 50% as pessoas que são presas em flagrante e efetivamente permanecem presas. De modo que eu acho que essa foi uma intervenção relevante. A outra decisão relevante do Supremo foi determinar o descontingenciamento do fundo penitenciário. Porém, esta foi uma providência de resultados relativamente modestos, por uma razão, e talvez o Flávio possa falar sobre isso, e certamente não é o caso do Maranhão. O sistema penitenciário, ele é dirigido, sobretudo, pelos estados. O sistema penitenciário federal é bem pequeno, deve ter 500 presos no sistema federal. Portanto, dos 730 mil presos que há no Brasil, a quase totalidade está sob a administração dos estados. E os estados, embora liberado o fundo penitenciário, eles, por motivos A, B ou C, não apresentam projetos nessa área adequados para serem aprovados e efetivamente implementados. Portanto, mesmo com a liberação de dinheiro, não houve avanços muito significativos nesta área por deficiência ou ausência dos projetos apresentados. Agora, e para concluir esse primeiro momento, como o Flávio observou, há um crescimento exponencial do número de presos no Brasil. Quer dizer, na década de 90 eram 50 mil, hoje são 730 mil, e mesmo assim os dados ainda são de 2 anos atrás, possivelmente já temos mais. Há uma expansão muito grande do sistema, porque os concorrentes, entre aspas, do Brasil nesse nem tão honroso quesito são Estados Unidos, a China, a Rússia e
depois vinha o Brasil. Agora o Brasil ultrapassou a Rússia. Portanto, a população carcerária do Brasil já é superior à da Rússia. E vem crescendo. E acho que nós prendemos muito, esse é um lugar comum, prendemos muito e prendemos mal. Eu acho que no próximo segmento, Maria Clara, eu discuto um pouco por que nós prendemos muito e prendemos mal. Obrigada, ministro. Laura, queria ouvir de você e do Human Rights Watch, na opinião de vocês, quais são as principais medidas para a gente conseguir melhorar o sistema carcerário? É isso mesmo. Bom dia a todos. Eu queria primeiro também agradecer na pessoa da Clara e o Lucas Matos esse honroso convite. É uma honra e um desafio também falar nessa mesa tão, não só renomada, mas experiente nessa área. Eu represento a Human Rights Watch há 5 anos no Brasil. E o meu primeiro trabalho, meus 2 primeiros trabalhos como diretora da Human Rights Watch no Brasil tem a ver com um dos assuntos mais sensíveis para os direitos humanos no Brasil, que é a situação prisional. Então, eu visitei Maranhão, especificamente o complexo de Pedrinhas, poucos meses depois do grande massacre, onde cabeças efetivamente rolaram, visitando o complexo, os locais onde as pessoas estavam presas. Onde começava, obviamente, depois de uma crise como essa, o Estado caminhar para implementar uma série de medidas para que a situação se resolvesse. Eu fico muito feliz de estar compartilhando a mesa com o governador Dino, porque realmente não só relevante, é notável a alteração do sistema desde então. Especialmente no que se diz respeito a uma das medidas que para a gente é prioridade no Brasil, que são as audiências de custódia, né? Muito se fala das negligências, das omissões e do estado inconstitucional que é o sistema prisional brasileiro, que não é mentira, mas uma das maiores transformações nessa área no Brasil e no sistema criminal, no sistema de justiça criminal, foi realmente a implantação das audiências de custódia, cuja regulamentação veio por parte do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, no final de 2015. No entanto, o Estado do Maranhão, para enfrentar a crise, 2013, 2014, já tinha implementado antes com bastante sucesso. Então, muito não se fala disso, que isso teve um projeto piloto em São Paulo, que é um sistema mais numeroso, mas que experiências acontecem ao redor do Brasil como um todo. Depois a gente fez um trabalho também no Curado, no complexo do Curado, que é no estado de Recife, de Pernambuco, desculpe, e o Curado ainda hoje é o sistema mais superlotado. Se você entrar numa prisão no Brasil hoje, na média, é você entrar num estado em que não se aplica as leis de um Estado de Direito ou nem da Constituição. E Curado é um exemplo disso. Eu entrei numa cela, e é legal dar exemplos porque as pessoas podem se sensibilizar com isso, porque você pode simplesmente querer ignorar a situação e falar preso, é criminoso e quero que fique longe de mim. Mas quando você conta essas histórias, eu entrei numa cela, por exemplo, onde tinham 10 camas de cimento, tinham 60 presos diariamente ali convivendo com pouco espaço e tempo, inclusive para o banho de sol. Os presos efetivamente dormiam amarrados nas grades para não cair em cima um dos outros. Então, essa é a situação de muitas das prisões brasileiras e além do mais, também as condições de saúde sanitárias. No presídio de Curado, a prevalência de tuberculose, por exemplo, é 100 vezes maior do que na população em geral do Brasil. Ou seja, se você quiser resolver a questão de tuberculose no Brasil, você tem que resolver essa questão dentro do sistema prisional. A prevalência de HIV no presídio era 42 vezes maior do que na população em geral. E a situação era tão grave que pessoas que precisavam, inclusive, de hospitalização, não tinham nenhuma viatura para serem levadas no hospital, de forma que a situação é absolutamente insuportável do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. Porque você pode escolher lidar e falar desse assunto do ponto de vista principiológico, que eu gosto, que eu defendo. A gente tem uma lei de execução penal que você, gostando ou não, impõe medidas mínimas de observância para um cumprimento da pena digna, dentre tantas coisas, separação de presos provisórios com presos condenados, banho de sol, atividades de trabalho e educação.
No entanto, ela é absolutamente negligenciada no Brasil. Então, do ponto de vista principiológico, existe, né, o não cumprimento da LEP no Brasil, desconstitui, de certa forma, o Estado de Direito e é uma violação do princípio da legalidade. Para mim, que sou uma representante de uma organização que aplica direito internacional, isso é muito importante, mas você pode pensar também do ponto de vista mais pragmático, entendendo que o objetivo da prisão, né, do encarceramento, é a ressocialização. Então, a gente não pode esperar que a ressocialização aconteça depois. O Estado, o sistema prisional não é um sistema de vingança, num momento, num mundo civilizado que a gente quer viver. O objetivo é a ressocialização. Hoje, nem 15% dos presos no Brasil, eu fico feliz de notar a diferença no estado do Maranhão, que já aconteceu nesses últimos anos, mas hoje nem 15% tem acesso a qualquer atividade de trabalho ou atividade educacional. Então, a ociosidade, a superlotação, a falta do controle do Estado levam a esse caos que a gente vem acompanhando ano após ano, com rebeliões que resultam em mortes que poderiam ser evitadas, né? Então, e eu posso falar, eu acho que eu até não falei das soluções, mas elas passam, obviamente, pela completa institucionalização desse instrumento que já foi iniciado no Brasil. Obviamente que a gente está lutando para que esse direito de apresentação imediata do preso aconteça e seja previsto na legislação, no Código de Processo Penal, mas ela já é uma realidade ameaçada, no entanto, inclusive, e é importante que se fale aqui, porque mesmo essa conquista, se não institucionalizada, ela fica à mercê da política de quem está à frente, inclusive do Poder Judiciário, para implementar, para interiorizar, né? Hoje ela está presente em todas as capitais, fico feliz do estado do Maranhão, na capital São Luís, 100% dos presos em flagrante são levados a uma audiência de custódia e ela realmente poderia ajudar a selecionar quem, de fato, cometeu um crime grave e precisa ser ter um dos seus direitos mais absolutos, que é a liberdade, restringidos em razão de alguma atividade criminosa. Então, as audiências de custódia são, de fato, uma realidade que a gente vê ameaçada aí, inclusive por meio de iniciativas que tem hoje no pacote anticrime que está apresentado, de ampliar a possibilidade de videoconferência dentro das audiências de custódia. Na nossa opinião, isso com certeza flexibilizaria um dos objetivos principais das audiências de custódia, que é o combate à tortura. Já fizemos um trabalho no Brasil, em 5 estados, documentando em mais de 300 casos que nós analisamos, nós da Human Rights Watch, que não somos investigadores de polícia, mas somos uma equipe pequena, concluindo que, em todos os casos que a gente documentou, houve, de fato, a mesma sistemática de abordagem violenta, com o uso de tortura, com o uso de choque elétrico, com o espancamento. E esses casos, se não analisados e identificados dentro de 24 horas, as suas evidências materiais somem. Então, você vê pessoas, os presos provisórios que foram vítimas de alguma abordagem violenta, sem possibilidade de levar isso para frente, porque ficam meses e, às vezes, até anos na carceragem. Então, com certeza, a audiência de custódia não podia deixar o maior destaque, que é uma das grandes transformações, e a Human Rights Watch vem trabalhando nesse assunto há mais de 20 anos no Brasil. Fomos a organização que levamos para o sistema interamericano o caso do Carandiru, mas depois continuamos acompanhando e, sem dúvida nenhuma, essa é uma grande avanço que precisa ser concretizado. Fora isso, acesso à defesa, né, acesso à justiça, isso é fundamental. Nós encontramos no sistema prisional o senhor José Antônio, que já tinha cumprido a sua sentença há 10 anos e ainda estava no sistema prisional. Aí você me pergunta, por que o sistema é superlotado? Existem José Antônios no Brasil inteiro, pessoas que já cumpriram a sua sentença. Então, nesses casos, são tão absurdos que explicam um pouco a realidade do sistema que a gente está vivendo. A falta, uma pessoa que depois de tantos anos foi esquecida pela sua família, não tem acesso ao advogado público e, portanto, ficou no sistema por tanto tempo. Fora isso, obviamente, ressocialização, o controle, a retomada do controle pelo Estado, que passa pela ampliação, obviamente,
dos agentes penitenciários por número de presos. Hoje, no Brasil, o Ministério da Justiça recomenda que tenha um agente prisional para, no máximo, 5 presos. A gente entrou em sistemas que tem um agente penitenciário para 30 presos, ou agentes penitenciários que nem entram dentro do complexo prisional, e já tivemos em prisões que as portas foram abertas pelos próprios presos, que é o Estado privatizando a sua responsabilidade sobre o controle. Então, depois eu volto para falar um pouco mais sobre outras recomendações. São muitas, né, Laura? Nem fale. Se você pudesse listar as 3 maiores soluções para o sistema carcerário, o que você falaria para a gente? Na minha opinião, eu acho que o Estado ele tinha que reassumir o seu papel, novamente, pela situação caótica que hoje nós temos no sistema carcerário. A segunda questão é o que eu acho que tinha que ser um pouco mais eficaz. A questão não só das audiências de custódias, mas também as videoconferências, as penas alternativas, entendeu? Muito mais eficaz para diminuir essa superlotação que nós temos, para agilizar também esse 40% que nós temos aí de presos em situações provisórias, né? E a terceira questão, eu acho que teria que fazer a seleção de presos de organizações criminosas da população, porque a ausência do Estado nessa questão, ela fortalece financeiramente até mesmo o crime organizado, aonde dessas 724 mil pessoas hoje presas dessa superlotação, eu creio que aproximadamente umas 500 delas são tudo também dependentes químicos, onde essa lei, eu acho que ela tem que ser abolida, ou talvez revista, né, no artigo 28 e o 32, da questão da lei antidroga, que eu acho que essa que foi o aumento dessa massa carcerária aí, da lei 11.343 de 2006. Obrigada, Sidney. Governador, o Maranhão ele construiu recentemente 2 novas unidades de APACs. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que são as APACs e se elas são uma realidade possível como alternativa para os presídios tradicionais no Brasil. Primeiro, claro, um breve comentário sobre o estimado professor Luiz Roberto Barroso, professor não de futebol, claro, de direito constitucional, que fez alusão ao fundo penitenciário. O problema são aqueles discursos heteroculpabilizadores e autodesculpabilizadores. Não se trata disto neste momento, mas faço questão de sublinhar 2 pontos. O primeiro, o Supremo, claro que acertou tremendamente ao determinar o descontingenciamento do fundo penitenciário. Nós chegamos a ter quase 3 bilhões no fundo penitenciário, entesourado, guardados lá. Porém, nós temos um outro debate, ministro Barroso, que é o destino deste dinheiro. Hoje, ele é apenas para investimentos, obras. Nós temos projetos hoje do Maranhão esperando a autorização do Departamento Penitenciário Nacional por falta de engenheiro para analisar os projetos. É claro que faltam projetos, mas também há entraves decorrentes da própria lógica de estruturação do fundo. A começar deste ponto, o dinheiro não pode ser apenas para investimento. Vocês imaginam 11 mil presos, 4 refeições dia, dá 44 mil refeições por dia. Multipliquem isso por 30, dá 1.300.000 refeições por mês. Multipliquem por 12, dá quase 15 milhões de refeições que nós servimos no sistema penitenciário por ano. Então, o peso da questão não é apenas, e o Sidney pode confirmar, porque viveu por dentro, claro que a superlotação se combate com obras. Mas você, para humanizar, ressocializar, um passo adiante, ministro, e nós temos colocado isso, o governo federal não depende do judiciário. Eu que dirijo claro. o fundo, não. Infelizmente. Ele só liberou. Porque se fosse Vossa Excelência, estaria melhor dirigido. Mas sempre há uma hipótese de embargo de declaração, né? Embargo de declaração. Um passo adiante, ministro, e com a sua capacidade persuasiva perante os outros poderes do Estado, a minha anda baixa, graças a Deus, nesse caso, com a esfera federal, eu diria que é o destino do fundo. Uma parte, pelo menos, ir para custeio. Nós temos o SUS, o Fundeb, que tem uma lógica de repasse fundo a fundo, que permite que os estados distensionem a pressão de custeio. Então, eu acho que essa é uma boa experiência para a reflexão de todos nós, claro, não apenas do judiciário, porque não é seu papel. Para vocês terem uma ideia, eu gasto 350 milhões de reais por ano, ou seja, em 3 anos eu gastei 1 bi com o sistema penitenciário,
e disso eu recebi 80 do Fundo Penitenciário Nacional. É claro que eu não estou me queixando, 80 milhões já é melhor do que nada, e só recebi por causa da decisão do Supremo, a questão tinha sido 0. Mas 80 de 1 bi ajuda, mas não é realmente o que define a minha vida, e sobretudo a vida daqueles que precisam dessa importante política pública. Nós precisamos, de fato, de alternativas penais. Esse é o debate principal no Brasil, muito dificultado por esse ethos do direito penal do inimigo, de um certo populismo penal. Eu lembro sempre de um grande jurista, claro que é uma ironia, era o ex-presidente João Batista Figueiredo, que perguntaram para ele, você vai fazer a democracia no Brasil? E ele disse, vou fazer porque eu prendo e arrebento. Então, era de fato um democrata. Às vezes, nós estamos contaminados por isto, por causas nobres. Combater o terrorismo, combater a corrupção, combater o narcotráfico. Um certo discurso analógico a este do Figueiredo. Vamos prender e arrebentar todo mundo, que se resolve tudo. Por exemplo, esse pacote anticrime. Fiquei feliz de ver que ele não está na pauta da Brasil Conference, porque ele é um monumental equívoco. Pouca coisa se salva ali, até a Laura acabou de abordar um dos equívocos. Mas ele vai, sobretudo, nessa lógica do encarceramento, e vamos prender todo mundo, que vai se resolver tudo. Muito bem. E as alternativas penais? E como fazer mais audiência de custódia? Como fazer com que se crie uma cultura de que punir não é igual a prender? Você tem um outro sistema sancionatório igualmente eficiente, até na maioria dos casos mais eficiente ainda, que prescinde da privação de liberdade. Então, as APACs se situam nesse conjunto de alternativas que visam exatamente combater essa lógica do direito penal do inimigo e do populismo penal, que está na moda no Brasil. Uma moda efêmera, é claro, mas logo passará, como tantos desacertos que nós estamos vivendo, mas uma moda deletéria e que acaba dificultando, vai na contracorrente das alternativas penais. Porque, ora, se você cria na sociedade uma ideia que impunidade, só se combate impunidade prendendo, é claro que o magistrado é, num certo sentido, socializado por essa cultura. E aí, na hora de aplicar uma pena alternativa, ele fica com medo de responder processo no CNJ, por delito de hermenêutica. No caso das APACs, é uma tentativa nossa, e faço questão de louvar, o nosso secretário vem de Minas Gerais, e de lá trouxe a experiência das APACs. É o estado que, embora a primeira APAC seja nossa, do Maranhão, no município de Pedreiras, Juiz Douglas, que a Laura conhece, e outros juízes, Fernando Mendonça e tudo, mas o estado que mais expandiu o número de APACs foi Minas. Em segundo lugar, o Maranhão, quase que concomitantemente. Então, nós temos hoje 500 vagas nas APACs, é um método colaborativo de execução da pena, em que a sociedade participa muito fortemente, ONGs, lideranças religiosas, entidades da sociedade civil, de um modo geral, são chamadas a compartilhar conosco a gestão do sistema. E vai exatamente na direção correta. Nós temos o problema concreto hoje de colocar agente penitenciário, de dar comida aos presos, de construir muro, construir cela, construir prédio, mas sabemos que isto não é a solução. E as APACs é exatamente a prova de que nós acreditamos que, além das emergências, nós precisamos, de fato, ter um caminho concreto. E, finalmente, nessa segunda abordagem, porque daqui a pouco vai faltar só mais uma, eu não posso perder a oportunidade de dizer a vocês que só é possível uma solução definitiva para o problema carcerário, em primeiro lugar, fazendo isso que nós estamos fazendo, pegar um espaço nobre de debate, com alta visibilidade, e pautar isto, trazer o Sidney para cá e dizer, olha, as pessoas existem. Desinvibilizar ou revisibilizar aqueles que estão condenados à maior das penas, que é a invisibilidade. Esse é o primeiro passo. O segundo, porque isso gera dinheiro público. Quebrar a invisibilidade gera dinheiro público. Porque no arbitramento de prioridades, os invisíveis, obviamente, não são lembrados. E, em segundo lugar, nós precisamos de saídas colaborativas. Só é possível avançar nisto conjugando esforços dos governos, sobretudo estaduais, com o judiciário,
Conselho Nacional de Justiça, quando criou o departamento, na época, acho que do ministro Gilmar, se não falha a memória, o Departamento de Execução de Penas, quando lá estive em 2005 não existia, nós não lembramos disso. Na época, a implantação do CNJ não existia, foi criado depois. Eu acho que foi na gestão do ministro Gilmar Mendes, se não falha a memória. Prestou um grande serviço, enorme serviço, porque às vezes nós somos escravos, aqui eu falo já menos com a memória de ex-magistrado, sobretudo com a memória viva de político. Às vezes nós temos dificuldade de abordar isso com o judiciário porque é outro poder do Estado. E aí fica aquele problema da autonomia, da independência. Então o CNJ, e digo isso ao professor e ministro Barroso, porque muito em breve ele presidirá o CNJ, e é muito importante que o CNJ ocupe um papel de vanguarda nisto, para que nós possamos, de fato, por exemplo, foi aludido aqui, o número de prisões provisórias no Brasil, que não são apenas as prisões de segunda instância, certas ou erradas, mas são também, e sobretudo, as prisões cautelares, de um modo geral, as preventivas, as temporárias, que acabam se eternizando, e fica por isso mesmo. E as pessoas vão ficando ali, até resultar nisto, as pessoas cumprem a pena em prisão preventiva. Quando são condenadas, são soltas. E gostaria também, sem abusar, Clara, de mencionar o último ponto, né? Saídas colaborativas, alternativas penais, saídas dialógicas, eu diria, concertadas, articuladas entre os poderes, com papel determinante do CNJ. E, finalmente, menciono a importância de nós debatermos a fundo como nós vamos garantir que o sistema penitenciário não seja a vítima eterna de uma certa lógica de funcionamento da segurança pública que obedece a esse ethos do prender e arrebentar que, infelizmente, setores da sociedade acabam por propugnar. Isso. Obrigada, governador. Ministro, sei que Vossa Excelência queria continuar a fala sobre a questão porque se prendemos muito e mal, então, por favor, fique à vontade para falar sobre isso. Pois então, como eu falei anteriormente, o país tem demandas contraditórias. A verdade é que o Brasil se tornou o país mais violento do mundo, com mais de 63 mil homicídios por ano. É um número muito espantoso. São 60 mil casos de estupro e 221 mil casos de violência doméstica. Portanto, a sociedade, compreensivelmente assustada, ela demanda uma reação do Estado. E aqui, com carinho, Flávio e eu somos amigos há muito tempo, eu não podia discordar mais dele. Acho que nós precisamos, sim, enfrentar o crime violento, nós precisamos, sim, enfrentar o crime organizado e nós precisamos, sim, enfrentar o crime institucionalizado, que é esta corrupção entranhada em todos os segmentos do Estado brasileiro. Não há um contrato público relevante no Brasil que não tenha uma autoridade pública, estou falando no plano federal, que não tenha uma autoridade pública levando vantagem indevida. Ainda bem que é inacreditável. E eu presidi inquéritos relevantes, e estou falando isso com conhecimento de causa, de quem viu os números e os dados. Portanto, nós não podemos fechar os olhos à violência, ao crime organizado e à corrupção no Brasil. São problemas que têm que ser enfrentados. Então, de um lado, nós temos esta demanda legítima da sociedade. E, por outro lado, nós temos um sistema penitenciário nas condições em que nós temos e que também precisamos enfrentar. Portanto, são duas demandas legítimas e que puxam em direções contrárias. Acho que nós precisamos ter isso em conta. Por que eu disse, Maria Clara, que nós prendemos muito e prendemos mal? Porque as grandes aflições da sociedade brasileira são violência e corrupção. E você vai aos números do sistema penitenciário e menos da metade das pessoas que estão presas por crimes violentos ou por corrupção. Por crimes de colarinho branco,
chega a dar vergonha, porque é menos de 0,5% do sistema penitenciário. Portanto, não há corrupção no Brasil se você olhar sob a perspectiva do sistema penitenciário. Um escândalo de uma classe dominante que se protegeu historicamente, apesar de saquear o Estado brasileiro. E se você olha os números da criminalidade no sistema penitenciário, você tem 26% estão presos por roubo, 11% por homicídio, 5% por crimes sexuais e 3% por latrocínio. Esses são os crimes violentos. Menos de 50% da população carcerária está presa por esse motivo. E quase 30% da população carcerária está presa por tráfico, por delitos associados a drogas. Esta é a principal causa de superlotação do sistema penitenciário brasileiro. A pavorosa política que se adota no Brasil relativamente às drogas. Portanto, não importa, se nós estamos falando de um sistema que tem mais de 700 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas estão presas no sistema por delitos associados a drogas. A política de drogas no Brasil, não importa o que cada um pense e ache que seja a melhor solução, mas é absolutamente indispensável que a sociedade brasileira, os setores pensantes da sociedade brasileira e as autoridades reconheçam que a política que nós estamos praticando não está dando certo. E, a partir daí, pensarmos quais são as soluções. Então, a gente não precisa começar com a solução pronta, mas é preciso começar reconhecendo que o que a gente está fazendo não está dando certo. E aí, eu acho que, em relação à política de drogas, eu gostaria de estabelecer algumas premissas fáticas. A primeira, as drogas pesadas e ilícitas são uma coisa ruim. Então, nada do que eu falar deve ser interpretado como um incentivo ao consumo de drogas. Pelo contrário, o papel do Estado deve ser o de desincentivar o consumo, de combater o tráfico, de tratar os dependentes. Então, premissa 1, droga é ruim. Premissa 2, a guerra às drogas fracassou. Você olha para os países da América, olha para o Brasil, olha para a Colômbia, olha para a Bolívia, olha para o Peru. O modo como nós vemos enfrentando, os Estados Unidos, desde a década de 70, fomentaram essa guerra às drogas e agora incutiram essa cultura na América Latina e estão liberando lá. E nós continuamos praticando a mesma guerra às drogas que eles mesmos fomentaram. E a terceira premissa do meu raciocínio é baseada num autor americano já falecido, insuspeito de exageros progressistas, que era o Milton Friedman, que ele dizia: a criminalização produz uma única consequência relevante: o monopólio do traficante. Portanto, é uma atividade monopolizada, protegida pelo Estado, porque ninguém pode concorrer com o traficante. Portanto, este conjunto de premissas tem que levar a sociedade brasileira a repensar o que nós estamos fazendo. Por quê? Qual deve ser a finalidade de uma política de drogas, eu penso, no Brasil? Porque nos Estados Unidos, na Europa, no hemisfério norte em geral, eles estão preocupados com o consumidor. E é muito legítimo que esteja. Quando um jovem morre de overdose, eu fico muito triste. Qualquer vida desperdiçada é uma perda para a humanidade. Mas o problema no Brasil não são os consumidores, é o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades pobres do Brasil. Eles são o poder político e o poder econômico, e eles impedem que uma família humilde, mais de gente honesta, eduque os seus filhos numa cultura de honestidade, porque o tráfico coopta os jovens ou intimida os jovens e exerce uma concorrência desleal sobre qualquer atividade ilícita. E o poder do tráfico vem da ilegalidade. Portanto, eu acho que nós temos que refletir se nós queremos mesmo dar esse poder a esses barões do tráfico que no Rio de Janeiro, por exemplo, produziram a devastação que nós temos assistido. A segunda finalidade, Maria Clara, são 3 só, a segunda finalidade é acabar com o hiperencarceramento de jovens primários e de bons antecedentes que vivem do pequeno tráfico,
são presos, passam 1 ano, 2 anos na prisão. No dia seguinte que eles entram no sistema penitenciário, eles já estão filiados a uma facção, porque não há sobrevivência sem estar filiado às facções. E, a partir daí, aquele menino que não era perigoso, a sua atividade era ilícita, mas ele não era perigoso, ele se torna perigoso, porque a sobrevivência dele depende da facção, a sobrevivência da família dele fora depende da facção, e depois que ele sai, ele é devedor da facção. E, portanto, a política de drogas que nós praticamos alimenta o exército representado pelas facções organizadas, seja Comando Vermelho, Primeiro Comando, Amigos dos Amigos, e o PCC, que hoje em dia tem uma estrutura nacional. É muito assustador o modo como eles se estruturaram nacionalmente e até internacionalmente. E, portanto, a política de drogas fornece soldados para as facções. E, portanto, eu acho que nós temos que colocar na mesa, como disse, a gente não precisa começar a discussão pelo fim. A gente tem que começar com algumas ideias. O que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos? O cigarro convencional foi tratado como um produto lícito, mas combatido com contrapropaganda, restrições à publicidade, exigência de cláusulas de advertência e tributação. O que aconteceu com o consumo de cigarros no Brasil? Caiu a menos da metade nos últimos 20 anos. O que tem acontecido com as drogas ilícitas no Brasil? Tem crescido exponencialmente. Portanto, eu acho que a gente tem que olhar para a realidade com a percepção de que o que a gente está fazendo não está dando certo. E, uma vez feito o diagnóstico certo, reunir as melhores cabeças para pensar soluções. Mas o hiperencarceramento de jovens primários, porque a gente não prende os barões do tráfico, a gente prende os meninos com 100 gramas, 1 quilo às vezes, mas geralmente são gramas, não se mede nem em quilos. E a gente diz, então, e para terminar, olha a política pública que nós praticamos em matéria de drogas. O Estado prende esse jovem e destrói a vida dele. Ele vai sair muito pior do que entrou. A vaga que ele ocupa custou dinheiro para ser construída. O tempo que ele permaneceu lá, Flávio lembrava aqui, ele custa dinheiro para permanecer lá. No dia seguinte que ele foi preso, o tráfico já o substituiu por outro avião. Então, a gente tem uma política pública que custa dinheiro, destrói vidas, o sujeito sai pior do que entrou e o tráfico não sofre nenhum abalo. Tem alguma coisa errada. Obrigada, ministro. Inclusive, essa foi uma das perguntas mais votadas que a gente teve aqui. Acho que já foi respondida se, de fato, a legalização das drogas seria uma saída para a criminalidade. Não é uma legalização oba-oba. Tem que ser feito com seriedade, com pesquisa, com monitoramento, progressivamente, experimentar com a maconha, talvez até em espaços localizados do território nacional. Não é um liberou geral. É uma política pública séria. Liberou geral é não criminalizar o porte para uso pessoal, mas essa é outra discussão, porque liberalizar o porte para uso pessoal, que o Supremo já começou a votar, produz algum impacto, mas não é um impacto relevante. A gente precisa de alguma coisa mais substanciosa nessa matéria, mas, de novo, não é oba-oba, é uma coisa feita com seriedade, monitoramento, verificando as experiências pelo mundo afora, talvez num espaço determinado, avaliar depois de 1, 2, 3 anos para ver se está dando certo. Claro. Porque eu não tenho certeza se vai dar certo. O que eu tenho certeza é que o que a gente está fazendo não está dando certo. Obrigada, Excelência. Laura, a gente fala muito pouco sobre presidiários no Brasil e menos ainda sobre presidiárias. Eu sei que você teve a chance de visitar presídios femininos, queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi e tentar também falar o que tem que melhorar para essas mulheres. Ótimo, como uma única mulher, né, representante da mesa, eu fiquei feliz com essa sua pergunta. Mas antes eu queria só dar um exemplo, porque eu acho que ele conversa com as duas coisas que os senhores colocaram. Nesse presídio onde havia 60 presos numa cela para 10,
Uma das pessoas que a gente encontrou lá foi o João. O João tinha 19 anos e ele tinha sido preso por tráfico de drogas. Ele estava num campo de futebol com diversos outros meninos, mais ou menos da idade dele, e encontraram 30 gramas de maconha no campo de futebol, na mala de alguém. Não era a mala dele, era a mala de alguém que estava lá, ou seja, não tinha absolutamente nenhuma evidência, nem que era dele, né, nem que era da sua propriedade. Então, esse menino entrou nesse presídio, a mãe começou a ter que pagar para o chaveiro uma mesada mensal para o menino poder dormir no presídio e logo, obviamente, ele foi obrigado a sem antecedentes, a se equipar, né, e a se proteger lá dentro, fazendo parte de uma facção. Então, essa é a realidade do Brasil, em que o Estado tem recrutado para as facções criminosas que já extrapolaram o controle dos muros prisionais e hoje dominam grandes centros urbanos em vários estados do Brasil. Então, esse é um exemplo que dá para a gente entender um pouco do que a gente está falando aqui. Em relação aos presídios femininos, eu, antes de tudo, falar que o encarceramento feminino, obviamente, afeta a sociedade de maneira desproporcional. O encarceramento feminino não significa só a privação de liberdade de uma mulher. 75% das mulheres nos presídios do Brasil têm um ou mais filhos, ou seja, afeta uma comunidade de pessoas muito maior do que aquele núcleo familiar e sim a sociedade como um todo. Hoje, você fala no começo, são 5% da população prisional. Então, às vezes, a gente pode falar, é pequena a porcentagem, mas são mais de 40 mil mulheres. 62% dessas mulheres estão presas por atividades relacionadas às drogas, especialmente atividades pequenas de varejo, de comércio e de transporte, não atividades como líderes das facções ou do crime organizado. Então, nessa esteira foi muito importante uma decisão recente do Supremo em sede de um habeas corpus coletivo, em que determinou que mulheres, mães, presas por crimes não violentos, menos graves, mães de crianças até 12 anos ou crianças e adultos com deficiência, têm que ir para casa, têm que cumprir aquele começo, né, até ser investigado dentro da sua própria casa, muitas vezes porque ela que prove para a família, que isso já é uma realidade do Brasil. No entanto, essa decisão ainda não é plenamente cumprida, porque, obviamente, a gente não pode se satisfazer com uma decisão sem que venha acompanhada de uma nova cultura, né, no judiciário, de uma nova educação para esse tipo de sistema que não é um sistema vingativo, e sim um sistema de ressocialização e um sistema de presunção de inocência, que é um dos princípios da nossa Constituição. Então, essa decisão foi feita em fevereiro, até maio tinham se beneficiado 500 mulheres, no entanto, com um potencial de mais de quase 11 mil mulheres poderão ser beneficiadas por essa decisão, mas o judiciário brasileiro ainda aplica as situações excepcionalíssimas e não confere isso que é um direito, né? E essa é a realidade. Além disso, né, desse retrato do sistema penitenciário, a gente ainda vê feminino, a gente ainda vê presídios, a maior parte dos presídios para mulheres no Brasil são dentro de complexos masculinos, sendo que um direito é que cumpra aquela pena em um estabelecimento próprio, não em um complexo masculino, que tem o potencial de acelerar e de incentivar abusos. Grande parte, alguns presídios femininos também têm agentes penitenciários masculinos, e a gente já documentou não uma, não duas, não três, não 10 vezes de abusos, além de assédio, inclusive abusos sexuais. Então, essa é a realidade da situação penitenciária feminina e eu acredito que se a gente quer realmente começar a resolver o problema, vamos olhar, porque esse impacto desproporcional na sociedade é você resolver a situação de 40 mil mulheres no Brasil, que tem um impacto muito maior. Obviamente, todos os presos, né, a gente precisa olhar, uma questão bastante complexa, mas dá para a gente fazer algumas coisas e algumas medidas imediatamente. Olhar para a mulher dentro do presídio é uma dessas coisas. E só voltando na questão das audiências, governador, eu acho que tem uma das coisas que podem ajudar, inclusive, a mulher a ser
cumprir uma prisão domiciliar, por exemplo, a gente oferecer nas audiências de custódia um atendimento multidisciplinar. E isso é uma das medidas que você identifica claramente, imediatamente, vulnerabilidades sociais e psicossociais e você possa dar encaminhamento. Porque muitas vezes a residência do juiz eu coloco na rua, mas vou colocar fazendo o quê? Né? E se você identificar as necessidades... e por isso que a audiência de custódia também é essencial, porque é um tipo de instrumento que envolve a atuação cooperativa de vários agentes responsáveis pela situação penitenciária. É o Ministério Público, a gente não pode esquecer que tem um papel fundamental, as defensorias públicas, o juiz, e aí um atendimento multidisciplinar que pode vir tanto do judiciário como do próprio executivo. Né? E ali, dentro daquelas primeiras 24 horas, você já dá o encaminhamento devido. Para as mulheres, isso seria fundamental. Obrigada, Laura. A gente está com um tempo super curto. Eu vou fazer uma pergunta para o Sidney, mas queria que você fosse muito breve para a gente conseguir fazer uma palavra final de todo mundo aqui, Sidney. A gente tem uma sociedade onde a maior parte das pessoas hoje pensa que bandido bom é bandido morto. Como é que a gente consegue conscientizar as pessoas da importância de olhar para o sistema penal? Como é que a gente consegue... A gente está com uma sala aqui que ainda bem que tem bastante gente, mas acho que podia estar muito mais cheia de pessoas preocupadas com esse tema. Como é que a gente consegue chamar a população para esse tema? Eu acho que divulgando um pouco mais, sendo um pouco mais transparente na questão que o sistema hoje a qual se encontra, ele não tem solução para ninguém. E mostrar também alguns resultados, como até mesmo no meu caso, que ainda há a possibilidade de uma pessoa ter uma mudança de vida, uma transformação. E eu queria ser bem breve aqui, rápido, eu sei que você vai puxar minha orelha depois, mas esse meu amigo, ele faz assim, essa carta. Obrigado, Sidney. Agradeço você por ter dividido conosco a luz que recebeu depois de tanta escuridão. Agradeço você por nos mostrar que vale a pena resistir, quando desistir seria muito mais fácil. Agradeço você, meu querido amigo, por ter virado a mesa, apesar das dores no corpo e na alma, indicando que a coragem, na verdade, é mais que uma qualidade, uma obrigação para aqueles que têm fé. Agradeço a você pelo teu sorriso, ainda que a tristeza insiste em lhe visitar. Agradeço a você por mostrar aos meus alunos, anos após anos, que as pessoas mudam e podem se regenerar. Você mudou e ainda insiste em mudar tantos outros, tantos e tantos que já não tinham nenhuma esperança, nenhum norte e nenhuma estrada a seguir. Agradeço a você por teimosamente amar pessoas, até mesmo aquelas pessoas que não querem ser amadas. Agradeço a você por dividir solidariamente o pouco que tem com quem não tinha mais nada. Agradeço a você por ter jogado fora preconceitos, mágoas, frustrações, rancores, apesar da sua boa memória, apesar de tempos, de recordações de tempos tão difíceis. Agradeço a você por nos mostrar tão pequeno, quando na verdade é um gigante. Obrigado, Sidney, por sua humildade tão digna, por sua amizade tão fiel, pela sua paciência em nos ensinar de professor para professor, de irmão para irmão. Eu constato você próprio. É o melhor livro que eu posso indicar para os meus alunos. Quem te ler saberá viver. Recebo um forte abraço, desembargador Antônio Carlos Malheiros. Eu acho que, fazendo um adendo no que o ministro Barroso também colocou, que é a questão de ter dentro das audiências de custódia o acompanhamento também do preso na questão de cursos profissionalizantes, entendeu? E eu analisar também se essa pessoa, o período que ela se encontra, até mesmo em situação provisória, se ela realmente é de fato uma pessoa de alto grau de procuriosidade como traficante ou se ela é uma pessoa dependente química. Porque hoje eu tenho comprado pessoas, até mesmo condenadas pelo crime organizado, de dívida de drogas, entendeu? Aí eu junto 2, 3, 4 pessoas, junto um montante daquele valor que eles estão pedindo e tiro aquela pessoa. E aquela pessoa não é o traficante, ela é o dependente químico. E eu acho que trabalhos assim como no Maranhão, né, que começou ali em Sorocaba, depois Minas e agora o Maranhão, o próprio governador também expandir isso nacionalmente para todos os estados do Brasil. Obrigada, Sidney. Gente, a gente está com um tempo super curto, então se vocês quiserem fazer uma finalização super rápida. Eu quero apenas dizer que eu tenho como princípio evitar chamar um juiz ou um magistrado de amigo, porque eu tenho medo de gerar suspeição adiante. Mas como o Barroso me chamou de amigo, de fato somos, não íntimos, para não gerar suspeição, segundo o Código de Processo, mas somos amigos há muitas décadas, eu fiquei muito preocupado e quando ele disse que tinha divergências comigo, eu fiquei nervoso. E eu esperei até o fim, as divergências elas não apareceram, porque é claro que nós sabemos que a corrupção, o crime organizado e a violência têm que ser duramente combatidos. E é de fato pertinente a observação que a elite corrupta do país se protegeu do sistema penal. Agora, o que eu chamo a atenção é para 2 aspectos. O primeiro deles,
Há uma falácia segundo a qual, como o sistema penitenciário é um problema de pobres e pretos, negros, historicamente no Brasil, Casa Grande, Senzala, a clivagem do genial Gilberto Freire, presente no sistema penitenciário, a partir daí o argumento falacioso é o seguinte: então vamos botar os ricos na penitenciária, porque aí o sistema vai melhorar, porque aí os ricos vão pressionar para que o sistema melhore. Isso, obviamente, é uma insanidade, é uma irresponsabilidade, e sei que o ministro Barroso não defende essa estultice, mas há pessoas que dizem isso, verbalizam isso, e nós temos que ter cuidado com isto. E o outro aspecto presente também, e daí a minha concordância com o ministro Barroso, mas sobretudo com aquilo que o Sidney representa, traz inscrito no corpo e na alma essa vivência, é de que, na verdade, a elite utiliza o sistema penitenciário no sentido negativo, no sentido de se excluir dele, mas também no sentido inclusivo, para se livrar dos indesejáveis, claro que entre aspas, para se livrar daqueles segmentos desfavorecidos, aqueles que são vistos como descartáveis. E aí se apropria do sistema penal, e por isso o cuidado que nós temos que ter para nós não incorrermos, a partir do diagnóstico correto, em soluções erradas. O diagnóstico é correto, porém, se há um tema em que o clamor público não deve ser levado em conta, é o direito penal. Porque o direito penal nasce exatamente para ser uma instância racional de garantir a autoridade da lei. Então, de uma instância protegida dos sentimentos majoritários da sociedade. Porque senão substitui o judiciário pelo Facebook. Bota todo mundo lá e julga por lá. É mais barato, mais prático e mais rápido, mais econômico. Então, essa é a mediação necessária. E sei que o meu amigo Barroso concorda integralmente com isto. É claro que eu já estou me protegendo da réplica dele em seguida. Mas é claro que ele concorda com isto. É que, de fato, o inferno está nos extremos. E a virtude está no meio termo. E é este meio termo que eu busco aqui representar com a vivência dura de quem sabe que eu não tenho mais 300 milhões para inventar a mais. A não ser que eu sacrifique direitos humanos em outros lugares. Feche hospital, feche escola. Então, esse é um limite fático que tem que se levar em conta. Toda vez que o deputado Duarte, estadual do Maranhão, mas toda vez que o deputado federal propuser um aumento de pena, poderia ter uma sanção para ele, que era visitar uma penitenciária. Para ele saber que toda vez que ele acha que é bonito aumentar uma pena de 8 anos para 30, isto tem uma consequência grave, exatamente nesta política pública e em outras políticas de direitos humanos. É apenas essa ressalva que faço, porque vivemos tempos estranhos no Brasil, em que boas intenções acabam sendo apropriadas para, na verdade, retroalimentar a hiperconcentração de riqueza e de poder na mão de poucos. E o sistema penal é um aparato pelo qual o Estado garante essa marca perene e perversa da sociedade brasileira, que é essa obscena desigualdade social que nós conhecemos. Então, essa é apenas a mediação. Quero agradecer, Clara, e a todos, a honrosa companhia, a Laura, ao Sidney, lhe cumprimentar, lhe parabenizar, por ser aquilo que Paulo, uma das suas epístolas, que eu citei ontem, mas eu gosto muito dela e no outro debate, o Paulo dizia que a letra mata, o espírito vivifica, né? O Sidney, nessa mesa, ele transcende a racionalidade, ele é o espírito que dá vida a todas as nossas palavras e dá o peso daquilo concretamente vivido. E, claro, o professor, amigo, ministro Luiz Roberto Barroso, que cumpre um grande papel no cenário jurídico brasileiro. Saudar, sobretudo, os organizadores por essa opção corajosa de colocar um tema de pobre, de negro, nesse espaço tão nobre para reflexão, debate, e isso é uma grande contribuição. Vocês tenham a certeza que debates como esses implicam um acréscimo de alguns milhões de reais nos orçamentos públicos destinados ao sistema penitenciário no Brasil. Muito obrigado. Eu queria começar fazendo
uma queixa aqui ao nosso senador. Eu estive em São Luís há um tempinho atrás, num evento que comemorava 28 anos de uma grande instituição universitária regional. E aí eu cheguei no aeroporto, era um evento grande, eu ia do aeroporto para o meu hotel, e no caminho havia 3 outdoors que comemoravam os 28 anos da instituição e tinha uma foto minha enorme, provavelmente retocada. Eu chego no hotel, entra no elevador junto comigo uma senhora, eu tenho testemunhas, e olha para mim e fala assim, o senhor é o ministro Barroso, né? Eu disse, sou sim. Eu vi o senhor nos outdoors, pois então. A gente fica melhor na foto, hein, ministro? Bom, a fisioterapia, acho até que você infiltrou aquela senhora lá. Não. Mas provavelmente ela é minha eleitora, provavelmente. Eu queria dizer, e aqui no total plano da concordância, primeiro, o direito penal não se move por clamor público, e muito menos eu acho que se deveria generalizar para as pessoas que estão no andar de cima as violações de direitos humanos que se praticam contra as pessoas do andar de baixo. Portanto, a gente não quer generalizar ou uniformizar por baixo. O que eu defendo, às vezes, a um custo alto da incompreensão e de ataques de gente poderosa, é um direito penal igualitário. A Revolução Brasileira é nós tratarmos com igualdade todas as pessoas. Neste país em que o direito penal era só para gente pobre. A partir do momento em que ele começou a chegar para gente rica, aí se começa a querer mudar a jurisprudência. Não pode mais condução coercitiva, não pode mais executar depois do 2º grau, e aí cria-se esta autoproteção de uma elite extrativista que vive de saquear o Estado brasileiro. Portanto, é contra essa cultura que eu me bato. A cultura da falta de igualdade, de achar que o direito penal é para uns e não para todos, e essa mentalidade brasileira de que tem alguns que estão fora e acima da lei. Esse é o universo que eu combato. Fora isso, sou contra a exacerbação de direito penal. O direito penal tem que ser moderado. Agora, também sou contra um sistema que não funciona. Tem que ser moderado, mas ele tem que funcionar, tem que ser sério, para que o direito penal desempenhe o seu único papel verdadeiramente relevante, que é o de funcionar como prevenção geral. As pessoas não delinquirem pelo temor das consequências negativas do que fazem. Eu acho admirável o que o governador Flávio Dino conseguiu fazer no Maranhão. Acho que esta ênfase em trabalho e em educação dentro do sistema penitenciário é o que permite a humanização do sistema. E acho, Maria Clara, para concluir, que o que nós precisamos verdadeiramente no Brasil é ter como pauta prioritária, mas não retórica, a questão da educação básica. Os problemas da educação no Brasil, eles já são bem mapeados. Você tem muita gente hoje no Brasil boa, qualificada, no setor público e no setor privado, que pensa a educação. Problemas da educação no Brasil, os mais graves são não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, o não aprendizado, a criança termina o ensino fundamental, termina o ensino médio, faz os testes domésticos e internacionais, ela não aprendeu o que tinha que aprender, e a incapacidade de atrair e motivar professores verdadeiramente qualificados e competentes. Esses são, a meu ver, os passos que nós temos que seguir para verdadeiramente reduzir o número de internos do sistema penitenciário. A Maria Laura observou, as pessoas que estão lá no sistema são as pessoas sem escolaridade, são analfabetos ou pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Isso é mais de 60% do sistema penitenciário. Portanto, a educação básica é o passo principal que o país precisa tomar, e ela não é tratada como prioridade. Quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o governo do presidente Michel Temer, a grande discussão é quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser o presidente do BNDES, o que são coisas importantes, mas a educação, que todo mundo diz que é prioritária, entrou no racha geral da política. Ninguém se preocupou, como se preocupa com a economia, quem são os melhores nomes, quais são os melhores projetos, o que tem dado certo pelo mundo afora. E nós vimos esse mesmo quadro se repetir. Sim. Obrigada, Se repetir repetidamente. Mas o que eu quero dizer é assim, quem acha
que o problema da educação no Brasil, que é básico para resolver o problema penitenciário e todos os outros, quem acha que o problema da educação no Brasil é escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. Obrigada. Eu ia fazer uma declaração de ofício na fala do Barroso e falar o que ele não pode falar. O ministro Vélez vai resolver tudo. A gente está com um problema de tempo muito sério. O bom da conferência é que a gente vai estar nesse espaço por mais vários dias. Se vocês quiserem falar com a Laura, com o Sidney, amanhã a gente vai ter um debate sobre educação também, super importante. Queria agradecer muito, muito, muito de verdade a todos vocês que estão aqui. Eu fico muito feliz porque eu amo esse tema e eu fico muito contente que todos vocês estejam ouvindo sobre isso. Obrigada, gente. Alegria, amigo.